Oi pessoal, meu nome é Isabel Pires, eu sou Cake Designer da Bel Bolos e aqui nesse canal a gente traz para vocês algumas dicas, algumas receitas, algumas curiosidades, sempre sobre produtos, insumos, equipamentos, rotina da nossa cozinha, da nossa confeitaria. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o cacau em pó. Tu sabe qual é a diferença do cacau em pó para o chocolate em pó? Vamos ver então. O cacau é uma fruta e essa fruta ela é processada e no processamento dessa fruta é retirado, por exemplo, a gordura. A maior parte dessa gordura é utilizada para produzir a manteiga de cacau. Uma parte, quando tira essa gordura, fica uma pasta. Essa pasta ela passa por um processo e esse processo transforma ela num pó bem fininho, um pó finíssimo, que é o nosso cacau em pó. Esse cacau, ele é puro. Quando tu lê a descrição dos ingredientes, ele tem que ter cacau em pó. Porque o cacau em pó, ele não vai constar nem açúcar e nenhum tipo de aditivo nele. Ele não pode ter nenhum outro ingrediente, senão aquela pasta de cacau que passou por um processo para deixar ela um pó bem fininho. Quando eu peço numa receita, quando nós vamos fazer uma receita, reproduzir uma receita que pede cacau em pó, vamos pensar então num brownie, no nosso chocolatudo ou em alguns tipos de mousse. Pode ou não pode trocar o cacau por chocolate em pó? Tenho 50%? Tenho 70%? Não, não pode quando eu peço cacau. Quando a receita solicita o ingrediente cacau. Cacau, já sabemos a origem, já sabemos que é puro e já sabemos que não possui na sua composição nada além do cacau em pó. Importante então ver os ingredientes. Importante, então, utilizar o correto na receita. Mas por quê? Quando eu pego um chocolate em pó que diz 50% cacau, significa que 50% daquela composição é cacau em pó e 50% é açúcar ou açúcar e aditivos. E no verso, nos ingredientes, eu vou confirmar essa informação. Quando eu pego um chocolate 70% cacau, chocolate em pó 70% cacau, significa que eu tenho 70% da composição daquele chocolate em pó como cacau. E sim, no caso de 50%, 50% é de aditivos ou açúcares e sim, no caso de 70%, é 30% de aditivos ou açúcares. Então, quando me diz o percentual de cacau, significa que para fechar os 100% da produção desse ingrediente, eu misturei, foi misturado aqui na composição açúcar e outros aditivos, ou só açúcar. E sempre eu vou conferir isso nos ingredientes. Isso significa que se eu quero um resultado X numa receita, vai desequilibrar essa receita porque ali no meu chocolate 50% ou 70% existem outros ingredientes, inclusive o açúcar. E no meu cacau 100% cacau, não tem nada de açúcar, por exemplo. Esse é o motivo que eu não posso fazer essa alteração numa receita que exige cacau 100%. E o achocolatado? Bom, o achocolatado, a composição dele é 10% de cacau em pó. Significa que 90% são aditivos e açúcares. Quando eu falo aditivos e açúcares, significa que, além do açúcar, tem aqueles nomes bonitos que a gente desconhece se a gente não é um profissional técnico, que significa o quê? Ele serve aqueles produtos para que eu consiga dissolver com mais facilidade. Por exemplo, o meu chocolate em pó. Quando eu vou dissolver um cacau em pó,
eu tenho mais dificuldade. Eu não consigo dissolver com facilidade. Eu tenho que peneirar e dissolver com calma se eu quiser. E vai demorar, mas eu vou conseguir. Quando eu pego um achocolatado ou um chocolate em pó 50%, 70%, na composição dele já vai ter aquele ingrediente que vai facilitar que eu dissolva esse produto, certo? Então, 50% cacau, 50% de outros ingredientes, 70% cacau, 30% de outros ingredientes, 100% cacau, puro cacau. Onde eu tenho essa informação? No verso da embalagem. Achocolatado não serve para a maioria dos meus preparos, porque tem na sua composição principalmente muito açúcar, o que vai desequilibrar a minha receita, certo? Espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento e se liguem, sempre prestar atenção nos ingredientes, na composição desse insumo que vocês estão utilizando. Substituição, tem que conhecer o produto que vai utilizar para verificar bem se pode fazer, certo? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.